quinta-feira, gente linda da Academia da Mente, seguimos aqui nessa apostila que conversa um pouco sobre yoga e pilates. Não é o nosso tema aqui da Academia da Mente, não é nosso pilar, né? Mas nesse mês a gente tem conversado um pouco sobre outras abordagens que não são as tradicionais medicamentosas que muitas vezes se espera quando se encontra uma dor, um problema. Então, na terça-feira a gente começou a falar da yoga, que considera conectado a mente e o corpo e compreende que o trabalho em um pode curar o outro, o trabalho no outro pode curar o um, e a gente pode trabalhar isso integralmente, com equilíbrio. Mas para hoje, para quinta-feira, nosso papo é sobre o Pilates, que aí é uma técnica mais recente, mas assim como na yoga, eu vou deixar um vídeo aqui melhor trabalhado, com explicações mais precisas, para que vocês conheçam mais essa técnica que vocês provavelmente já ouviram falar, se já não praticaram. Muitos alunos aqui da Academia da Mente também praticam essa terapia, posso chamar assim. Assistam aí. Vol Pilates Group apresenta a história de Pilates. Em 9 de dezembro de 1883, na cidade alemã de Mönchengladbach, nascia Joseph Pilates. Filho de um ginasta e de uma naturopata que acreditava na autocura com a ajuda de medicamentos naturais. E foram justamente as atividades dos pais que inspiraram muitas das ideias de Pilates, além de outro fator importante, os problemas de saúde da infância. Pilates era uma criança que precisou vencer várias adversidades de saúde, inclusive doenças respiratórias. Com o tempo, ele passou a acreditar que tudo isso era resultado de sua má postura, má respiração e dos maus hábitos da vida moderna. Foi o start para uma grande mudança. Pilates começou a se dedicar a atividades que poderiam melhorar sua saúde e sua força, inspirado nos treinamentos físicos de seu pai. E não parou por aí. Já na adolescência, junto com as atividades físicas, Pilates resolveu estudar intensamente anatomia, física, biologia, fisiologia e medicina tradicional chinesa. A dedicação foi tanta que aos 14 anos ele já tinha um corpo bem desenvolvido. E muitos dizem que foi até convidado a posar para um atlas de anatomia. A diversão também era em clima de bem-estar para Pilates. Seu hobby preferido era esquiar, além de estudar e praticar exercícios de força, boxe, mergulho, ginástica, kung fu e yoga. Tudo isso influenciou muito as ideias de Pilates. E só parar e comparar algumas técnicas, o long stretch e o up stretch no reformer. O long stretch e o up stretch no reformer, por exemplo, são semelhantes a posições da yoga. Os exercícios de socos, inspirados nas artes marciais. Já os movimentos da chair são similares à ginástica olímpica. Ah, e uma curiosidade, até os movimentos dos animais inspiraram Pilates na criação de algumas técnicas. Tá aí o cat stretch, que é prova disso. E por falar em técnicas e equipamentos, é muito interessante o contexto em que eles surgiram. Vamos começar por 1912, quando Joseph Pilates foi morar na Inglaterra. Lá, ele lutou boxe profissional, foi artista de circo e ensinou defesa pessoal para os detetives da Scotland Yard, a polícia metropolitana de Londres. 2 anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, Pilates foi preso pelas autoridades britânicas junto com outros cidadãos alemães. E foi nos campos de internamento para presos de guerra da Ilha de Man que elaborou seu plano de exercícios chamado de contrologia, baseado no controle da mente sobre os músculos. Apesar das condições de saúde e higiene precárias, Pilates incentivava seus colegas a continuarem praticando atividades físicas, pois ajudava a manter o equilíbrio e bem-estar físico e mental. Por conta disso e da boa forma, dizem que muitos deles sobreviveram a uma grande pandemia em 1918. E nem mesmo soldados alemães feridos ficaram sem se exercitar. Pilates trabalhou na enfermaria. Por isso, tinha livre acesso entre os campos de internamento. Foi assim que ele ajudou muitas pessoas. E mais, começou a desenvolver os exercícios de mat class, ao mesmo tempo em que idealizava seus primeiros aparelhos, que posteriormente seriam patenteados. Mas calma que ainda não acabou. Após a guerra, Pilates voltou para a Alemanha e continuou envolvido em várias atividades. Ajudou especialistas em dança e exercícios físicos como Rudolf Laban. Lutou boxe quando ainda nem era considerado um esporte. E por aparecer com frequência na mídia, foi convidado a treinar os policiais de Berlim e os membros do exército alemão. Em 1926, foi o momento de dizer adeus à Alemanha. Decepcionado com a situação política e social de seu país, Joseph Pilates migrou para os Estados Unidos. Na viagem, conheceu a jovem enfermeira Ana Clara Zuner, que acabou se tornando sua esposa.
Juntos, em 1929, eles fundaram um estúdio na 8ª Avenida de Nova York, num prédio cheio de artistas e próximo a vários estúdios de dança. Assim, diversos coreógrafos e dançarinos famosos descobriram suas técnicas, como George Ballantyne e Martha Graham. Em 1933, Joseph Pilates foi naturalizado americano. Na sequência, publicou seus livros sobre o método de exercícios que inventou. Era só o começo de um grande sucesso. Por estar próximo ao mundo da dança e do teatro de Nova York, o método Pilates se tornou famoso entre os bailarinos e atores, que buscavam ter mais força e postura, e também usavam os exercícios como reabilitação. É exatamente por isso que exercícios de Pilates têm muitas referências ao balé clássico, como os alongamentos no Barrel e no Cadillac. Na década de 60, o método já estava com a popularidade em alta e começou a ser conhecido também fora de Nova York, pelos exercícios de contrologia criados lá nos campos de internamento. Lembra? Pois é, eles têm foco na musculatura central do corpo, que é ligada à estabilização e equilíbrio da coluna vertebral, um método que promove a conscientização corporal e melhora a postura. Aliás, postura é algo que Joseph Pilates sempre teve. Além de um excelente físico, até mesmo quando já tinha idade avançada. Foram 38 anos ensinando mais de 2.000 alunos, incluindo celebridades e a alta sociedade de Nova York. Aos 83 anos, em 1967, Joseph Pilates morreu por causas não confirmadas, mas seu legado ganhou o mundo, com suas técnicas e exercícios difundidos pelos elders, que estudaram o método e praticaram diretamente junto com o próprio Pilates. Ensinamentos que continuam cruzando fronteiras, fazendo a diferença na vida de pessoas de todas as idades. Afinal, Pilates é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida. Ok, então consideradas essas boas informações aí, podemos retornar para os nossos exercícios aqui na página número 3 da apostila. Lá no topo a gente tem o operações e regiões. Do lado esquerdo, operações pede para que a gente insira mais ou menos para completar as operações de maneira correta. Então a gente tem ali na linha 2 espaço 11 para dar 13. Qual operação vocês vão usar? Então todos os espaços vocês vão usar esse pensamento matemático, tranquilinho, simples, né? Mas o que a gente gosta aqui é de variar as capacidades, usa um pouco de memória, usa um pouco de criatividade, usa um pouco da matemática. Do lado direito, regiões. Diz assim nosso enunciado: conhece esse mapa? Insira a sigla dos estados. Então a segunda sentença está complementando até a pergunta, né? Vocês conhecem esse mapa aí? E se eu estou falando dos estados, provavelmente alguns estados estão postos, mas não são todos os estados brasileiros. Que mapa é esse? Vocês reconhecem? Sabadão a gente manda a resposta. Descendo um pouquinho na página número 3, está ali o nosso texto sobre Pilates. Em casa vocês podem ler um pouco mais para complementar esse vídeo que a gente assistiu hoje. Um pouco mais abaixo vem o super atenção. 3 linhas de números foram postas ali e a gente pede para que vocês destaquem as perguntas colocadas, né? Por exemplo, quantas vezes cada número aparece é uma das ideias. Depois, quanto tem no total, se eu somar todo mundo. Quantos números aparecem em rosa, quantos números aparecem em azul, quantos números aparecem em laranja. Várias perguntas sobre aquele mesmo grupo de números. Usem o melhor da sua atenção aí para tentar não errar nenhuma delas. Sabadão, vocês podem conferir. No rodapé da página número 3, pesquisa. Colocamos ali no rodapé porque era para estar mesmo depois do texto da yoga lá do começo e depois do texto do Pilates, porque tem perguntas que envolvem esses dois textos. Ó. Quantas palavras terminam com A no texto da yoga? Então eu vou lá na primeira folha, considerar isso. Quantas terminam com A? Conto, memorizo e respondo aqui. Depois, quantas palavras começam com A no texto do Pilates? Então muda a regra, conto, coloco ali. Depois vocês vão comparar com o gabarito. Caminhamos para a página número 4, nossa última página de hoje. Lá no topo vem o triângulo de número 3 e daí a gente tem novamente números ao centro e os espaços vazios nas pontas. Então a gente tem que descobrir quais números preenchem as pontas dos triângulos para encontrar aqueles resultados. Só que dessa vez a gente aumentou os valores, né? Então fica um pouquinho mais difícil aí do que aquele número 2 que a gente viu, mas ainda dá para fazer. Capacidade matemática, descendo um pouco, identificando. Colocamos à esquerda, embaixo do enunciado, 10 palavras ali, né,
como um ditado, e cada palavra vai responder uma das perguntas que estão ali ao lado, mas temos que ficar atentos, porque de repente uma palavra pode responder mais do que uma pergunta e cada uma vai se encaixar certinho para uma resposta. Então, ninguém pode sobrar, ninguém pode faltar, ninguém pode ser usado duas vezes. Por exemplo, a primeira dica lá de cima diz que forma uma nova palavra se lida de trás para frente. Radar parece que serve, mas olha com atenção a proposta. Ó, forma uma nova palavra. Se eu usar radar de trás para frente, eu tenho a mesma palavra. Já se eu usar Roma de trás para frente, eu formo amor. Então foi por isso que eu escolhi essa. Cada uma para cada linha, tranquilinho. Para finalizar, sentenças criativas, um exercício tradicional também da Academia da Mente, mas que a gente sempre varia alguma coisa. Crie frases utilizando as palavras destacadas em qualquer ordem. Então eu tenho planta, água e sol. Como é que vocês criam uma frase com essas três palavras? Tranquilo, né? Coloquei minha plantinha no sol e todo dia eu colocava um pouquinho de água. Fiz uma frase extensa, vocês podem diminuir, porque podem mudar a ordem. Tranquilo? Por hoje é isso. Sabadão vocês recebem um gabarito aí. Mas melhor seria que a gente tivesse todo mundo junto em sala. Grande beijo, pessoal. Semana que vem a gente retorna trocando mais ideias sobre a abordagem holística e até lá.